Existem coisas neste mundo que nossa mente se recusa a aceitar. Eventos tão perturbadores que desafiam toda lógica e racionalidade. O que você está prestes a ouvir não são lendas urbanas ou contos criados para assustar crianças. São casos reais, documentados, investigados por autoridades e que até hoje permanecem sem explicação completa. Imagine acordar no meio da noite e perceber que algo está observando você. Não um ladrão, não um animal, mas algo que simplesmente não deveria existir. Agora imagine que isso aconteceu com dezenas de pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas todas relatando exatamente os mesmos detalhes impossíveis. Como você explicaria isso? A verdade é que a realidade pode ser muito mais aterrorizante que qualquer filme de terror. Os casos que vou compartilhar hoje foram minuciosamente verificados. Há relatórios policiais, gravações de áudio, fotografias e testemunhas múltiplas. Não estamos falando de histórias da internet ou teorias conspiratórias. Estamos falando de eventos que abalaram comunidades inteiras e deixaram investigadores completamente perplexos. Prepare-se, porque depois de conhecer essas histórias, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Você vai questionar aquele barulho estranho na sua casa. Vai pensar 2 vezes antes de ignorar aquela sensação de estar sendo observado. Porque às vezes, apenas às vezes, nossos piores pesadelos são apenas fragmentos de uma realidade muito mais sombria. Essas são as 6 histórias reais mais perturbadoras já registradas. E eu garanto, pelo menos uma delas vai tirar seu sono esta noite. Desligue as luzes, coloque seus fones de ouvido e entre comigo neste mergulho nas profundezas do terror psicológico real. Mas não diga que eu não avisei. Bem-vindos ao canal! Se você é novo por aqui, esse é o lugar onde exploramos os casos mais inexplicáveis e perturbadores da história real. Não fazemos sensacionalismo, não inventamos histórias. Cada caso apresentado aqui tem fontes verificáveis e foi cuidadosamente pesquisado. Antes de começarmos, preciso do seu apoio. Se você gosta de conteúdo de qualidade sobre mistérios reais e terror psicológico, deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a recomendar nosso trabalho para mais pessoas que apreciam esse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos casos absurdos que trazemos aqui semanalmente. E aqui vai uma pergunta especial para você que está assistindo agora. De qual cidade ou país você está nos acompanhando? Deixe nos comentários. Adoro ver a comunidade crescendo e descobrir de onde vocês estão nos assistindo. É incrível como pessoas do mundo todo se conectam através dessas histórias perturbadoras. Quem sabe sua cidade não tem algum caso que possamos investigar em vídeos futuros. Nos comentários também quero saber. Você já vivenciou algo inexplicável? Algo que até hoje você não consegue entender racionalmente? Compartilhe sua experiência, porque muitas vezes os relatos dos inscritos são tão ou mais perturbadores que os casos oficiais. Hoje vamos mergulhar em 6 casos que vão desafiar tudo o que você acredita ser possível. Casos que envolvem desaparecimentos impossíveis, fenômenos que a ciência não consegue explicar e situações que deixaram até os investigadores mais experientes completamente sem respostas. Então, respire fundo, porque estamos prestes a começar uma jornada pelos cantos mais sombrios da realidade documentada. Em fevereiro de 1959, 9 esquiadores experientes embarcaram em uma expedição pelos Montes Urais, na Rússia. Eram estudantes universitários, todos com vasta experiência em trilhas de inverno. O que aconteceu naquela montanha é considerado até hoje um dos maiores mistérios do século XX, e cada nova informação que surge apenas torna tudo mais perturbador. Quando a equipe de resgate finalmente encontrou o acampamento, semanas depois, a cena era de puro terror.
A barraca havia sido rasgada por dentro, como se as pessoas tivessem desesperadamente cortado o tecido para escapar de algo. Mas escapar de quê? Não havia sinais de invasores, animais ou avalanche. As pegadas na neve mostravam que eles haviam fugido descalços, em pleno inverno siberiano, com temperaturas de 30 degrees Celsius. O primeiro corpo foi encontrado sob uma árvore, parcialmente vestido. Outros 2 estavam próximos, também sem roupas adequadas. Mas o verdadeiro horror estava nas análises forenses. Alguns corpos apresentavam traumas internos massivos, costelas fraturadas, crânios rachados, mas sem nenhum ferimento externo. É como se tivessem sido atingidos por uma força imensa que não deixou marcas na pele. Uma das vítimas tinha a língua arrancada, outra estava sem olhos. Os relatórios médicos indicavam que essas mutilações ocorreram enquanto ainda estavam vivos. Algumas roupas apresentavam níveis anormais de radiação. O diário de um dos esquiadores tinha uma última anotação enigmática. Agora sabemos que o Snowman existe. O que ele viu? Testemunhas na região relataram luzes estranhas no céu naquela noite. Bolas de fogo alaranjadas se movendo de forma não natural. O governo soviético classificou o caso imediatamente e a área foi interditada por 3 anos. O laudo oficial: morte causada por força natural desconhecida e irresistível. Que força seria essa? Décadas depois, investigadores encontraram fotografias tiradas pelos esquiadores na noite do incidente. As imagens mostram estranhas formações luminosas no céu. Uma foto em particular mostra o que parece ser uma figura humanoide no limite do acampamento, mas a imagem está tão borrada que é impossível ter certeza. O que estava fora daquela barraca? Teorias abundam. Armas secretas soviéticas sendo testadas, infrasom causando pânico coletivo, até mesmo ataques de criaturas desconhecidas. Mas nenhuma explicação consegue cobrir todos os fatos bizarros. Como explicar a radiação? Como explicar os ferimentos internos sem danos externos? Como explicar 9 pessoas experientes abandonando proteção em pleno inverno mortal? O mais perturbador é que habitantes locais, o povo Mansi, há gerações evitam aquela montanha. O nome tradicional da área se traduz como Montanha dos Mortos, ou não vá para lá. Eles sempre souberam que havia algo errado naquele lugar. Os estudantes não acreditaram nas advertências. Em 2019, autoridades russas reabriram o caso, prometendo respostas definitivas. Depois de anos de investigação com tecnologia moderna, a conclusão oficial foi avalanche. Mas isso não explica as roupas radioativas, as mutilações, as luzes no céu, ou porque pessoas fugiram em pânico de suas barracas antes de qualquer avalanche. A investigação levantou mais perguntas do que respostas. Hoje, o local é conhecido como Passo Dyatlov, uma homenagem ao líder do grupo. Expedições modernas relatam sensações estranhas na área. Mal-estar inexplicável, sons que não deveriam existir naquele terreno isolado e a persistente sensação de estar sendo observado. Algo está naquela montanha, algo que fez 9 pessoas preferirem congelar até a morte no inverno siberiano do que permanecer em suas barracas seguras. E até hoje, ninguém sabe o que é. Véspera de Natal de 1945. A família Soder estava reunida em sua casa em Fayetteville, Virgínia Ocidental. George e Jenny Soder tinham 10 filhos. Era uma família normal, trabalhadora, vivendo o sonho americano. Mas aquela noite de Natal se transformaria em um pesadelo que perseguiria os sobreviventes pelo resto de suas vidas e que até hoje não tem explicação lógica. Por volta de 1h da manhã, a casa pegou fogo. George e Jenny conseguiram escapar com 4 dos filhos, mas 5 crianças ficaram presas no andar de cima. Maurice, 14, Martha, 12, Louise, 9, Jenny, 8 e Betty, 5. George tentou desesperadamente voltar para dentro,
Tentou usar uma escada, mas ela havia misteriosamente desaparecido do lugar onde sempre ficava. Tentou usar seus caminhões para alcançar o segundo andar, mas nenhum dos dois veículos funcionava. Algo impossível, pois ambos estavam funcionando perfeitamente horas antes. O corpo de bombeiros demorou 7 horas para chegar, apesar de ser chamado imediatamente. Quando finalmente chegaram, a casa tinha queimado completamente. O chefe dos bombeiros declarou que os restos das crianças haviam sido completamente consumidos pelo fogo. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Isso é fisicamente impossível. Para um corpo humano ser completamente incinerado, são necessárias temperaturas acima de 1400 degrees por várias horas. Cremadores industriais levam horas nessas temperaturas extremas e, ainda assim, deixam fragmentos ósseos. O fogo na casa Soder queimou por apenas 45 minutos antes de ser completamente extinto. A temperatura nunca chegou perto do necessário para destruir completamente 5 corpos, muito menos sem deixar absolutamente nenhum vestígio. George, desconfiado, contratou investigadores privados. Eles descobriram que eletrodomésticos da casa, incluindo uma geladeira, permaneceram intactos após o incêndio. Se uma geladeira sobreviveu, como 5 esqueletos completos simplesmente desapareceram. Nenhum fragmento de osso foi encontrado, nenhum dente, nada. Como se as crianças nunca tivessem estado lá. As coisas ficam ainda mais sinistras. Nas semanas anteriores ao incêndio, um vendedor de seguros de vida visitou a família e, ao ser rejeitado, ameaçou George dizendo que sua casa iria queimar e seus filhos seriam destruídos. Um motorista de caminhão jurou ter visto as crianças sendo colocadas em um carro pouco depois do incêndio começar. Uma garçonete em um restaurante a 80 quilômetros de distância afirmou ter servido 4 das crianças Soder na manhã após o incêndio, acompanhadas de adultos que as vigiavam agressivamente. Anos depois, Jenny Soder recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia uma foto de um homem adulto com a frase Louis Soder. Eu amo meu irmão Frank. Meninos a 9/32 ou 35. Especialistas em reconhecimento facial confirmaram que o homem na foto tinha semelhanças impressionantes com o que Louis poderia ter se tornado. A carta foi postada do Kentucky. Investigadores foram enviados ao endereço, mas não encontraram nada. George Soder tinha inimigos. Ele era um imigrante italiano, crítico de Mussolini, e havia feito inimigos na comunidade italiana local que apoiava o regime fascista. Teorias sugerem que as crianças foram sequestradas como vingança, e o incêndio foi uma cobertura elaborada. Mas por que autoridades locais se recusaram a investigar adequadamente? O FBI analisou o caso décadas depois e encontrou inconsistências assustadoras no relatório original. Testemunhas mudaram seus depoimentos. Evidências desapareceram. O laudo oficial do incêndio continha erros técnicos que qualquer investigador competente teria identificado. Alguém estava encobrindo algo. George e Jenny gastaram o resto de suas vidas procurando pelas crianças. Eles ergueram um outdoor com fotos das 5 crianças desaparecidas na propriedade, visível da rodovia, oferecendo recompensa por informações. O outdoor permaneceu lá até 1989. George morreu em 1969, Jenny em 1989. Ambos foram ao túmulo acreditando que seus filhos ainda estavam vivos em algum lugar. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite de Natal. 5 crianças simplesmente desapareceram da existência e todas as evidências físicas sugerem que elas nunca estiveram naquele incêndio. Foram sequestradas? Por quem? Por quê? E o mais aterrorizante, se ainda estavam vivas, o que fizeram com elas durante todos esses anos? Em fevereiro de 2013, hóspedes do Cecil Hotel em Los Angeles começaram a reclamar de um gosto estranho na água e baixa pressão.
Quando a manutenção finalmente subiu ao telhado para verificar os tanques de água, fizeram uma descoberta macabra. O corpo de uma jovem mulher flutuando dentro de um dos reservatórios. Era Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos que estava desaparecida há 19 dias. O caso Elisa Lam se tornou uma das investigações mais perturbadoras da história moderna, não apenas pela tragédia em si, mas pelas circunstâncias absolutamente impossíveis que a cercam. Tudo começa com uma gravação de vídeo do elevador do hotel, filmada no dia em que Elisa foi vista pela última vez. Essa gravação de 4 minutos é uma das coisas mais inquietantes já capturadas em câmera. No vídeo, Elisa entra no elevador e aperta múltiplos botões. Ela espera, mas o elevador não se move. Então, ela se esconde no canto do elevador, como se estivesse fugindo de alguém. Após alguns segundos, ela espia para fora cautelosamente. Não há ninguém. Elisa sai do elevador e começa a fazer gestos bizarros com as mãos e braços, movimentos que parecem não humanos. Ela parece estar conversando ou gesticulando para alguém ou algo que não está visível na câmera. Os movimentos de Elisa são descoordenados, quase como se ela estivesse sob controle de outra pessoa. Ela volta para dentro do elevador, aperta mais botões e então fica parada por longos segundos, olhando para o corredor vazio. De repente, ela sai definitivamente. Segundos depois que ela sai do quadro da câmera, o elevador finalmente fecha as portas e começa a funcionar normalmente. Como se algo ou alguém estivesse impedindo seu funcionamento. Agora vem a parte que desafia toda a explicação lógica. Para chegar ao telhado, Elisa teria que passar por uma porta com um alarme que estava travada. O alarme nunca foi acionado. As câmeras de segurança não mostram Elisa acessando o telhado. Então, como ela chegou lá? Além disso, os tanques de água ficam em plataformas a 3 metros do chão do telhado. Elisa, que tinha 1,60 m, teria que escalar sem equipamento. Os tanques têm tampas extremamente pesadas que requerem força significativa para abrir. Elisa pesava menos de 50 quilos. Como ela abriu a tampa sozinha? E aqui está o detalhe mais perturbador. Depois de entrar no tanque, a tampa foi encontrada fechada novamente. Como alguém fecha uma tampa pesada de um tanque de água por dentro, do lado de dentro da água? A autópsia revelou que Elisa morreu por afogamento, mas não havia sinais de trauma, violência sexual ou drogas recreativas em seu sistema. Ela tomava medicação para transtorno bipolar, mas a toxicologia mostrou que ela não havia tomado seus remédios nos dias anteriores à morte. Isso levou alguns a acreditar que ela estava em um episódio psicótico. Mas isso explica as impossibilidades físicas. O Cecil Hotel tem uma história sinistra. Foi o lar temporário de pelo menos 2 serial killers, Richard Ramirez, o Night Stalker, e Jack Unterweger. Múltiplos suicídios e mortes violentas ocorreram no prédio ao longo dos anos. Alguns hóspedes relatam experiências paranormais, vozes, aparições, sensações de presença maligna. Há algo no hotel que atrai tragédia? Ou é apenas coincidência? Teorias conspiratórias explodiram online. Alguns acreditam que Elisa foi vítima de um ritual. Outros notaram semelhanças perturbadoras com um filme de terror japonês chamado Dark Water, onde um corpo é encontrado em um tanque de água. Mais bizarro ainda, um surto de tuberculose ocorreu em Skid Row, área próxima ao hotel, semanas antes da morte de Elisa. O teste usado para detectar a doença chama-se Lam-Elisa. Coincidência assustadora ou conexão sinistra? A família de Elisa processou o hotel por negligência. O caso foi arquivado como afogamento acidental com transtorno bipolar como fator contribuinte. Mas isso não responde às perguntas. Como ela acessou o telhado? Como abriu a tampa? Como a tampa foi fechada? E com quem ou o que ela estava interagindo naquele elevador? O vídeo do elevador ainda está disponível online.
Assista por sua conta e risco, porque depois que você ver os movimentos inexplicáveis de Elisa, os gestos impossíveis, a forma como ela parece estar interagindo com algo invisível, você nunca vai esquecer. Algo estava com ela naquele elevador, e seja lá o que for, conseguiu levá-la até aquele tanque de água de uma forma que desafia todas as leis da física e da lógica. Essas foram 3 das 6 histórias mais sombrias e perturbadoras já documentadas. Casos reais, com investigações oficiais, que permanecem sem explicação satisfatória décadas depois. O terror psicológico vem justamente disso. Não há como racionalizar, não há como explicar completamente e não há fechamento. O Paço Dyatlov continua sendo evitado por locais. A família Soder nunca encontrou respostas. E o vídeo de Elisa Lam continua assombrando milhões de pessoas que tentam entender o que aconteceu naqueles últimos momentos. Essas histórias nos lembram que a realidade pode ser mais aterrorizante que qualquer ficção. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios reais e se inscreva no canal porque em breve traremos as outras 3 histórias desta lista. E garanto que são ainda mais perturbadoras. Nos comentários, me diga, qual desses casos te impactou mais? E não esqueça de nos contar de onde você está assistindo. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar. E lembre-se, nem tudo que acontece neste mundo tem uma explicação racional. Às vezes, o terror é simplesmente real.